perguntar, apesar de vocês não conhecerem o Waze por muitos anos ajudou a gente lá em Valinhos e foi quem me introduziu para Valinhos, assim vai. Então, se apresente, Waze, porque tem gente aqui nova. Opa, só uma correção aí, viu, Salsicha? Eu não fui do Gegel, não, eu sou do Gegel. É verdade, eu esqueci. Não existe em Gegel. Vou falar isso pro Bogiane, mano. Ele vai me zoar depois. Tudo bem. Mas é isso aí, gente. Como o Salsicha falou aí, desde que eu entrei na graduação, eu trabalho trabalho lá em Valinhos, né? Com mapeamento e tal. Eu vi que tem muita gente nova aí no Gegel que eu não conheço, mas que tem ido para Valinhos. Acho que eles têm ido bastante, né? Ultimamente. Descobriram uma caverna grande lá, que inclusive eu quero conhecer no que vem. E lá é um lugar muito especial, né? Muito legal. E vamos falar um pouco dos espeleotemas lá da caverna, tá? Eu reciclei um pouco aqui esse slide do congresso, que foi porque eu apresentei esse trabalho no congresso de espeleologia desse ano, que teve lá em Curitiba. Aí eu só modifiquei um pouco para pôr umas coisas a mais que não deu tempo de falar no congresso, tá? Inclusive, também é coautor desse trabalho aqui o Wolverine, que tá aqui na chamada, tá? O Ricardo. Só para ele tá aí também, vai me ajudar aí. Salve, Pode começar então? Tá aparecendo a apresentação aí? Sim. Beleza. Então, é muito interessante, né? Assim, o projeto Valinhos, ele começou lá em 2007, 2005, com o Gegel. E aí depois ele tem um hiato e volta em 2015. E eu entro, né, nesse projeto em 2016. E é legal, é muito bonito ver como que de 2016 para cá esse projeto rendeu frutos, né? Assim, em questão de publicação mesmo, né? Então a gente teve a primeira publicação sobre isso, que foi no Congresso de Espeleologia de 2019, lá em Bonito, que é esse levantamento de cavernas, né? Que é um levantamento preliminar, a gente fala como que é a morfologia das cavernas e tal. Aí teve o artigo, né, da TEI, também foi a iniciação científica dela. Lá também é para, assim, quem quiser saber como que se formam as cavernas lá da Serra, ó, e quem quer ter esse contexto, assim, leia esse artigo, que é o mais detalhado sobre o assunto. E aí teve, né, justamente esse resumo aqui que eu estou apresentando para vocês, essa apresentação sobre os espeleotemas, né? E além disso também teve, né, as moções de aplauso, né, que a gente recebeu esse ano, teve inclusive o TF do Tico Lira também esse ano aí, com Valinhos também. Então, assim, né, o nosso conhecimento está crescendo, né? Eu lembro que quando a gente ia para lá, assim, em 2016, quando eu comecei, assim, a gente nem, tipo, sabia exatamente como que era a gênese lá, como que eram os espeleotemas. A gente sabia que tinha coraloide, era meio que isso, mas ninguém estudava, pegava para estudar isso, né? E agora o conhecimento está avançando e acho que isso é bem bacana. Então, só uma introdução aqui sobre cavernas graníticas, né? Não sei como que vocês que têm ido para Valinhos agora, não sei qual que é o grau de conhecimento de vocês sobre esse tema, né? Mas, assim, é um tema ainda bem incipiente, né? Então, ele tá bem no início, né? No geral, assim, não tem tantas publicações, não tem tantos debates sobre isso. Porém, tem recebido uma importância crescente nos últimos anos. Tá crescendo o número de publicações, tá começando a andar aí a coisa. E nas cavernas de granito, no geral, já foram descritos diversos tipos de espeleotema, né? Coraloide, tem escorrimento, tem até um tipo de travertino, enfim, tem vários espeleotemas, né? Claro, sempre puxando aí o análogo carbonático, né, para nomear, mas já tem muitos espeleotemas que foram descritos e não tantos foram estudados a fundo. E fases minerais que já foram documentadas nesses espeleotemas são várias, né? Principalmente opala, aí a gente também tem alofano, que é um mineral com alumínio, gipsita, quartzo, feldspato e mais um monte de mineral que já foi documentado nesses temas. E também já entrados organismos na estrutura do espeleotema. Pólens, fungos, esporos, poliquetas, colônias de bactéria, várias coisas que já foram descritas na estrutura do espeleotema. E aí a questão é se essas coisas elas participam ativamente da construção do espeleotema, do crescimento do espeleotema, ou se são só ali bons lugares para esses organismos se desenvolverem ou para ficarem presos. Essa é a grande dúvida. E aqui é o mapa, né? É o mapa mundi com as áreas em cinza escuro, são as áreas com rochas
granitóides, né? Não vou falar granitos, são granitóides, né? Rochas plutônicas, no geral. E as áreas, os círculos vermelhos, laranja, são locais que já foram documentados cavernas de granito no mundo, né? Então, basicamente, assim, onde tem granito, onde tem granitóide, tem caverna de granito, ou quase isso, né? Porque com certeza é muito subnotificado esse dado. Tá, então, né, nesse trabalho, o objetivo foi caracterizar a composição química e mineralógica nesses espeleotemas e verificar, né, possíveis relações com a atividade biológica e discutir um pouco essa classificação de biotemas ou bioespeleotemas. Não sei se esses nomes vocês já se depararam com eles, mas às vezes aparece aí. Acho que é uma coisa que eu quis levar para o Congresso justamente para discutir isso, né? Então, assim, não foi só de Valinhos que eu peguei esse problema, mas foi também lá de Bragança Paulista. Aqui é aquela Serra dos Cocais, né? A famosa Serra dos Cocais, que a gente gosta tanto. E, na Gruta da Coxinha e na Gruta das Cordas, alguns experiências. E também aqui tem a Serra, não lembro o nome agora, mas enfim, uma serra que tem lá em Bragança Paulista, próximo de uma mina. E aqui na Gruta das Caneluras, né? Uma gruta bem bacana também, bem interessante. A gente coletou mais coraloides também para esses estudos. É engraçado notar que são tipos diferentes de granito, né? Então até legal de repente comparar a morfologia das cavernas ou alguma coisa do tipo assim, porque são tipos diferentes. Um é granito tipo A, outro é granito tipo S. E só por curiosidade assim, perto da Gruta das Caneluras aqui tem uma gruta acho que Toca da Paineira, que foi encontrado pinturas rupestres. Só para de repente é um bom lugar também para o Gejal explorar no futuro, viu? Fica a dica aí. Tem muita caverna aí. Aqui é a Serra dos Cocais, né? Aqui é a entrada da Gruta da Coxinha, não sei se vocês conhecem lá. E aqui é a drenagem da Gruta das Cordas, justamente. Aqui a morfologia é de campo de matacão, né? A geomorfologia é desses campos, né? Então a serra é uma serra norte e sul, aproximadamente 5 quilômetros, e é dominada por esse campo de matacão, esses blocos bem grandes, que às vezes eles caem nas drenagens, enfim, são desagregados nas drenagens, né? Para formar as cavernas. E aqui é em Bragança Paulista. O legal de Bragança, que eu nunca vi em Valinhos, é que tem essas feições de solução, né, essas caneluras, justamente dá o nome da caverna. E especialmente assim, essa gruta das caneluras é uma gruta, o Wolves pode até confirmar, é uma gruta com bastante espeleotema, muito mais que a de Valinhos no geral, assim. E aí talvez seja por causa de uma mudança litológica, né, alguma variação no granito, alguma condição que até gera essa frição assim que a gente está acostumado a ver em terrenos kársticos mesmo, né? Os carrens, né? E a gente está vendo isso em granito, então isso é muito interessante ser estudado e mais uma vez, é pouco estudo sobre tudo isso, né? Então, bom, os métodos que a gente usou para analisar esses espeleotemas foram difração de raio-x e MEV com EDS, né? Então é uma microscopia eletrônica de varredura e o EDS para fazer o mapa multielementar das fotos. Então a gente pegou 5 coraloides para fazer isso, acho que foram 3 de Valinhos e 2 de Bragança Paulista, tanto de chão, né, e tanto quanto de teto, porque esses coraloides, né, vou até ter uma foto deles aqui, vocês devem ter visto eles já, quem entrou em alguma caverna de granito lá em Valinhos provavelmente já viu um. Eles crescem tanto na parede da caverna quanto no chão, né, no bloco do chão, e também no teto. Inclusive esses de teto eles crescem embaixo de uma crosta bem fininha assim, que é um pouco diferente, e eles tendem a ser mais fininhos, eles tendem a ser mais magrinhos do que os de parede ou os de chão, que tendem a ser mais gorduchinhos. Mas aparentemente é só uma mudança assim, morfológica mesmo, e não tem nada que diferente eles assim, em questão de composição. Tá? Mas esses espeleotemas, assim, eles são bem pequenos, né? Aí eu trouxe fotos de alguns outros, só a título de curiosidade aqui, porque na verdade os que a gente analisou foram desse tipo aqui, né? Mas tem vários outros espeleotemas que a gente ainda não analisou. Por exemplo, esses aqui que são espeleotemas são coraloides também, né? Mas são mais botrioidais, eles ficam próximos de fluxo d'água, né? E é o que a galera chama na literatura de microestrotólito, né? Porque esse daqui, assim, provavelmente tem muito mais que o outro uma relação muito
interessante com atividade microbiana. E que ainda é muito pouco, assim, estudado isso, não sabe muito bem qual que é essa relação, mas provavelmente tem. Também, esse aqui é uma estalactite mesmo, que foi encontrado lá na Gruta das Cordas, em Valinhos. Aqui, todas essas fotos, todas essas de cima e essa aqui, C, são da Gruta das Caneluras, que são escorrimentos, né? São cortinas, né? Mini cortinas, bem mini, né? Bem pequenas, mas são cortinas, não deixam de ser precipitações, né? Dentro da caverna. Aqui num bloco todo, toda uma face de um bloco também, aqui escorrendo linearmente, né? Aqui a gente tem duas fraturas, né? E bem da intersecção das duas fraturas sai toda essa parte aqui, delimitada entre a parte amarela aqui, que é esse escorrimento, que vai precipitando. Aqui a outra foto aqui também, que basicamente forma uma crostinha bem fininha ao redor do bloco de granito. Você não vê o mineral de granito, do granito, você vê essa crosta fininha, essa coisa meio suja, né, com uma aparência meio suja. Também é um predador químico dentro da caverna, então também é um espeleotema, então também aí é uma forma interessante para ser estudada no futuro. Mas, como eu falei, os que a gente estudou foram esses daqui, os coraloides clássicos, digamos assim, os mais fáceis de encontrar, os mais comuns, mais frequentes dentro das cavernas. Bom, então esse aqui é um resultado eu não sei o quão familiarizado vocês estão com difratogramas, né? Mas, assim, basicamente é o seguinte, né? No difratograma, ele vai dar pra gente os minerais, né, que tem na amostra analisada. E quando a gente tem picos muito grandes, assim, um pico único, né? Porque você tem uma fase mineral bem consolidada, digamos assim, um mineral mesmo, né? Então, por exemplo, a gente tem picos aqui associados ao quartzo, ao microclínio, né? Feldspato, talvez gipsita, basicamente isso, caulinita talvez. Só que a gente tem esse pico difuso, né? Não sei se vocês vão lembrar da aula de cristalografia, mineralogia, que esse pico difuso acontece quando a gente tem um material que não é cristalino, né? Não é um mineral, né? Não é um cristal, é um material amorfo, tipo um vidro, né? Então, esse pico ao redor de 23 graus θ é associado à opala A, que é a opala amorfa, então é sílica amorfa. Então, por exemplo, no quartzo a sílica é uma sílica cristalina, né, com todas aquelas faces tal de cristal, e na opala é um material sem forma, é uma sílica amorfa, como se fosse um vidro. E deu isso para todas as amostras de espeleotema, e opala é, de fato, como a gente vai ver aqui, o principal constituinte de todos esses espeleotemas, né? Ou seja, o que significa isso? Significa que a sílica é de alguma forma remobilizada nesse processo todo, porque a gente tem sílica, né, no granito, nos cristais de quartzo, feldspato, biotita, e aí a gente tem sílica, né, só que em forma amorfa, sem da onde será que eles vêm? Né? Qual será a principal fonte deles? Né? Com certeza o granito. Né? Todos esses minerais que eu falei, quartzo, microclínio, biotita também, gipsita, são provenientes, né? São minerais clássicos de um granito, digamos assim. Então, muito provavelmente a origem deles é detrítica. E eu vou mostrar para vocês. Aí, só para comparar, eu trouxe aqui um difratograma do granito. Né? Agora, pegando o granito e moendo o granito, fazendo a difração de raio-x, olha como que é diferente, né? O difratograma aqui, a gente tem esse pico amorfo, todo esse morro, né? Aqui em 23 graus θ, e aqui não. Aqui são só aqueles picos únicos de minerais. E quais minerais, né? Quartzo, feldspato, albita aqui, né? Biotita, microclínio. Então, é um clássico granito, digamos assim. E então, bem diferente, né? Dá para ver que existe uma diferença muito grande entre o granito aqui e os espeleotemas. Os espeleotemas são formados por sílica amorfa. Beleza, tranquilo. Isso está em perfeita concordância com o que a gente vê aí na literatura sobre esses espeleotemas. E então vamos em frente. Tá. Agora, trazendo aqui algumas fotos de lâmina, eu não consegui apresentar isso no congresso porque não deu tempo, mas trazendo para vocês aqui. Aqui é uma... Imagina aquele coraloide, ele tem uma pontinha assim, né? Ele é bem pequeno, ele tem uma pontinha. Essa pontinha é exatamente o que a gente está vendo nessa primeira foto aqui, ó.
Não sei se está muito pequeno para vocês aí, mas tem uma pontinha aqui, tudo que está ao redor aqui não é nada, né? É vazio, é poro, digamos assim. E, assim, primeiro, a gente vê que ele é um material bem poroso, né? É formado por esse material marrom, que é justamente a opala, que é... como é que fala? É isotrópico, né? E aqui, na foto B, é justamente a interface entre a rocha e o coraloide, né? Então você pensa, você tem a rocha, o coraloide cresce em cima da rocha, imagina que você corta isso e faz uma lâmina. É isso que a gente fez aqui. Então a gente vê aqui um cristal de quartzo, o feldspato, aqui embaixo, e aqui em cima o coraloide já super poroso, crescendo, né? Outras coisas para a gente se atentar nessas fotos aqui que são bem interessantes. Primeiro, a gente consegue ver essa parte mais escura aqui, ou essa parte aqui, ou esse cristal aqui. Tudo isso são cristais detríticos do granito, desagregado. Então você imagina, o espeleotema está crescendo ali, né? Está crescendo bem lentamente e tal. O granito, ele está numa região que é super assim, propícia ao intemperismo dele. Então é super comum que cristais desagreguem do granito, cristal de quartzo, biotita, feldspato, e esses cristais eles caem no granito, no espeleotema, e ficam presos ali, e o espeleotema continua crescendo ao redor. Então, por exemplo, é o que a gente tem aqui, esse cristal de quartzo aqui, o espeleotema ao redor, e é isso que causa aqueles picos no difratograma do espeleotema depois, para falar que tem cristal de quartzo, ou feldspato, ou o que quer que seja. E outra coisa bem interessante também são essas, que tem muito, inclusive, são esses filamentos aqui, essas partes mais escuras, mais pretas aqui, que são pedaços de planta carbonizados. Né? Tem uma figura mais de detalhe aqui tem uma que não está tão carbonizado assim. Mas, enfim, isso tem muito, né? Eu até fiquei bem, assim, surpreso, porque é uma coisa que não costuma ter na literatura, eu não tinha visto nada parecido, e aqui a gente viu muito esses pedaços de planta carbonizados mesmo, né? Então, assim, para quem já foi para as cavernas de Valinhos, sabe que aí a gente tem uma relação muito próxima da caverna com as raízes, né, das figueiras ou das plantas que tem em cima. As raízes entram, né, na caverna, inclusive, e tal. Então, existe uma relação muito próxima da vegetação com a caverna, com os espeleotemas, consequentemente. Então, a gente tem muito disso, assim, trapeado nos espeleotemas mesmo, sabe? Agora, se foi proveniente de uma queimada, que daí foi parar no espeleotema, ou se basicamente foi um pedaço de planta mesmo que oxidou ali, enfim, isso tem que ser mais investigado, mas realmente é uma coisa nova, digamos assim. E tem muito, 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 gente. Quando você coloca em detalhe assim, ó, que tem esses pequenininhos, tem muito, é cheio, repleto. Bom, agora, indo para o MEV, a gente tem duas fotomicografias aqui que são bem diferentonas. E primeiro aqui nessa aqui, né, a gente consegue ver que a massa do espeleotema, toda essa massa que a gente está vendo aqui, gente, basicamente é o quê? É a opala, né? E é uma massa muito porosa. A gente vê que tem várias microcavidades aqui. Você não vê faces de cristais formados, né, bem formados e tal. Não, basicamente você vê uma maçaroca, assim, uma massa mesmo, bem caótica, digamos assim, né? E a gente às vezes encontra umas estruturas completamente bizarras, tipo essa daí, que são estruturas que quando a gente fez o EDS lá, deu um pico de fósforo, né? A gente foi atrás do fósforo ali, porque o fósforo pode indicar algum material biológico e tal. Então a gente sempre, né, no EDS ali, a gente procurou ir atrás de zonas ricas em fósforo ou enxofre e tal. E a gente teve então a gente achou, por exemplo, essa estrutura aqui, rica em fósforo, parece ter um invólucro aqui, um envoltório, com uma coisa mais diferente por dentro e tal. Agora, assim, exatamente o que é isso? Se foi algo que foi silicificado depois, algo biológico que foi silicificado, realmente ainda continua uma interrogação, continua um mistério. Mas, com certeza, seria muito interessante para o futuro a gente fazer mais análise de MEV, né? A gente fez apenas uma, que foi um tanto quanto rápida. A gente conseguiu alguns bons resultados, mas acho que para o futuro, com certeza, é uma coisa promissora. Bom, então, as imagens de MEV mostram as microatividades e algumas estruturas que podem ter origem biológica, né? É isso. Agora, indo para o EDS, o EDS o EDS, basicamente, o que a gente fez, né? A gente pegou um coraloidezinho daquele e cortou no meio
assim, transversalmente, né? Para ficar um círculo, assim, um cilindro, né? E a gente olhou para esse círculo que ficou, assim, para esse cilindro que a gente cortou, a gente olhou para ele e fez esse mapa composicional. Então, por exemplo, a gente tem aqui o mapa de silício, amarelo, tem essas zonas escuras que são zonas de sombra, então não é por causa que não tem silício aqui, né? É porque é por causa do relevo da amostra, digamos assim. E então, assim, é óbvio que o silício ia estourar. Por quê? Porque a composição do negócio é SiO2, né? É sílica amorfa. Então faz sentido o silício estourar. Agora, olha que interessante isso daqui. No mapa de potássio, a gente tem um potássio até bem disperso na amostra, mas a gente tem locais com muito potássio. Com uma concentração, com um pico de potássio. O que é isso? É exatamente um grão de cafeoldespato, né? Feldespato potássico, que ficou preso ali. Então, cada um desses clusters aqui são esses grãos de cafeoldespato que tá ali, né? Tá ali, grão detrítico, que caiu, ficou trapeado ali. Agora, vamos olhar para os elementos biogênicos, né? Principalmente, essencialmente bioessenciais. São elementos que estão em organismos, né? Então, o carbono, ele está também amplamente disperso aqui na amostra, com alguns picos aqui bem dispersos. Só que o carbono, ele talvez não seja o melhor indicador, porque para fazer essa análise de EDS, a gente tem que cobrir a amostra com uma folha de carbono, né? E então talvez dê alguma interferência, então talvez esse resultado de carbono não seja o melhor. Então vamos olhar para fósforo e enxofre, né? Fósforo a gente vê que tem bastante também, assim, bem disperso, e com alguns picos. Um desses picos, inclusive, é aquela estrutura esquisita que eu mostrei. Então, provavelmente esses picos de fósforo aqui pode ser algum locus, né, de atividade biológica. É uma possibilidade. O enxofre, ele também está bem disperso na amostra como um todo, né? E tem esses picos de enxofre aqui que, inclusive, são associados a picos de bário, o que indica a presença de um mineral chamado barita, que é sulfato de bário, BaSO4, que é um mineral que pode ser resultado do metabolismo de organismos, né? De bactérias, né? Que oxidam o sulfeto, né? Então, forma sulfato. A gente não deu tempo de mirar em um cristal desse para ver a barita ali, mas eu acho que a chance é grande de, se a gente, porventura, focasse em um desses clusters aqui, a gente encontrasse uma barita bem formada, digamos assim. Agora, o que é interessante notar é que, no geral, os mapas de EDS mostram que tem uma concentração muito grande, né, muito maior de carbono, enxofre e fósforo, que são elementos bioessenciais, do que é esperado de ter em um granito. Porque um granito não tem esses elementos, sabe? Um granito pode até ter sulfato, assim, mas muito pouco. Pode até ter uma apatita ali, né, para ter um fosfato, mas também muito pouco. Não é uma coisa dispersa. Então, com certeza, esses elementos vieram de atividade biológica pós-intemperismo, digamos assim, né? Tá. Aí, então, como que esses espeleotemas são formados, né? Eu vou falar aqui a interpretação canônica, digamos assim, que é o quê? Você tem um maciço granítico, a água subterrânea ela corre ali no maciço granítico em microcondutos, e o que faz com que essa água subterrânea ela fique super saturada em sílica. Isso, assim, é muito difícil dissolver a sílica, tá, gente? Tanto que o quartzo ele é um mineral muito resistente ao intemperismo. Mas, dado as condições certas de pH ali e tal, você consegue dissolver um pouco de sílica assim, a ponto da água ficar supersaturada em sílica. Depois, ali no ambiente da caverna, você vai ter essa água supersaturada em sílica evaporando. E aí, nisso que a água evapora, você precipita a opala, e aí você vai precipitando. Uma coisa engraçada aqui, eu vou até voltar aqui nas fotos de lâmina, a gente não vê nessas fotos aqui camadas nos espeleotemas. Não sei se vocês já viram uma estalactite ou uma estalagmite, né? Principalmente estalagmite, né? Cortada assim, longitudinalmente, você consegue ver claramente as camadas dela. Tanto que o pessoal usa para fazer paleoclima, datar e tal.
E esses espeleotemas de caverna de granito também costumam apresentar essas camadas, né? A maior parte dos espeleotemas costumam apresentar camadas, de alguma forma. Aqui a gente não vê isso, né? Aqui parece uma maçaroca única, parece. Se você forçar aqui, até tem algumas camadas aqui, assim, mas parece que elas não são, tipo assim, no sentido de crescimento. Parece que é uma coisa mais concêntrica, assim, coisa e tal. Então é uma coisa diferente aí que talvez se associe ao nosso clima aqui, que seja muito úmido ali, né, e tal, enfim, não sei. Mas basicamente, assim, essa é a interpretação canônica de por que a gente tem a formação dos espeleotemas. Uma outra interpretação, digamos assim, é que em vez da água ficar supersaturada a partir da dissolução do quartzo, do feldspato ou de algum silicato, enfim, acontece primeiro a hidratação. Então você tem SiO2 formando H2SiO4. Então você acrescenta água ali, né? Que a hidratação é uma equação, né? É um mecanismo intempérico. E a partir da sílica, então, hidratada, aí você remobiliza ela, né? Enfim, é uma linha muito interessante também que merece ser considerado. Mas, enfim, é biotema, é bioespeleotema, não sei. Ó, na literatura, o que eu consegui achar desses termos é biotemas, espeleotemas nas quais a morfologia, estrutura e composição são influenciadas por organismos. Biotemas, espeleotemas onde a atividade biológica diretamente media sua deposição, ou seja, de maneira similar a estromatóides. Bom, mas eu acho biotema um termo meio tosco, então, né? Porque qualquer coisa é um biotema, né? Porque quase tudo tem a composição influenciada por organismos e tal. Eu acho bioespeleotema talvez um termo mais interessante. E agora, é muito difícil verificar se um espeleotema é um bioespeleotema. Muito difícil, até para espeleotemas de cavernas calcárias e tudo, né? Também é complicado, tem muita gente trabalhando nisso. Mas é uma área promissora, eu diria. Então, a conclusão é isso aí, né? Você tem o crescimento dos coraloides ali, não só coraloides, mas vários tipos de espeleotema, formados ali de opala. E os organismos, eles interferem diretamente na composição química e mineralógica, né? A gente viu tanto pela presença de barita, quanto pelo aqueles picos de fósforo, de enxofre e tal. Então, assim, que tem organismos ali, a gente viu, tem pedaços de planta, tal. Beleza, isso beleza, mas algum desses organismos, uma colônia de bactérias ou pólen, qualquer coisa assim, tem a ver com o crescimento dos espeleotemas? Essa é a questão. Aí, as diferenças, tá aí, agradecimento ao GGAL, que inclusive financiou essa análise. E é isso aí. Se tiver alguma dúvida aí, pessoal. Alguma pergunta, gente? É a chance aí de vocês. Eu vou fazer a pergunta, né, você falou sobre a água rica em sílica, sobre a dissolução do quartzo, né? Eu não entendi muito bem essa parte de como que a água conseguiria dissolver um quartzo. Então, é porque assim, normalmente não dissolve. A questão é essa. Normalmente, assim, o temperismo superficial, assim, não dissolve. Só que, segundo a literatura, né, segundo o que essa vertente diz, é que quando a água corre em microfraturas em uma velocidade muito lenta, ela consegue ter ali um potencial de dissolução maior. Além disso, tem trabalhos que mostram um processo chamado biointemperismo, né? Até não entrei muito nisso, mas o que seria o biointemperismo? Seria assim, organismos mudam as condições locais, por exemplo, organismos liberam ácidos fúlvicos ou úmicos que mudam o pH da água subterrânea e essa nova água subterrânea consegue dissolver o quartzo. Seria algo nesse sentido, assim. Só que, como eu falei, toda uma linha que fala que isso não acontece, que na verdade o que acontece é a hidratação. Então, seria aí, mas pense em microcondutos, pense muito devagar em organismos alterando as condições físico-químicas da água, pH e coisas assim. Então, seria mais ou menos isso. Entendi. Certo, obrigado. Tá dando dúvida aí? Tá. Tem algum estudo que faça o acompanhamento dos espeleotemas em balinhos? Por exemplo, se determinada porção
da Serra, assim, tem um tipo específico de espeleotema ou se está tudo misturado? Não, assim, em Valinhos, quem trabalha em Valinhos lá basicamente é a gente aí, a GGO, sabe? Tipo, não tem nenhum estudo sobre uma questão espacial, né? Foi o que você perguntou, eu acho, dos espeleotemas. Quem sabe pode ser você. Quem Vai sabe? Quem sabe? Olha, O que a gente reparou nas idas recentes em Valinhos, a gente começou a ver uma leve, mudança composicional do granito lá na serra. Tipo, as cavernas ao norte, inclusive essa caverna nova que a gente achou, apareceu um granito bem mais, não bem mais, mas relativamente mais quartzoso do que aquele que a gente encontra ao sul, né? E a gente até associou isso ao o fato de ter mais quartzo, ser mais resistente ao intemperismo, e a gente encontrar os blocos maiores que geraram aquela caverna gigantesca que a gente encontrou no extremo norte da serra. Então, seria interessante fazer um estudo sobre o... E seria interessante também comparar, que nem eu falei, né? Comparar Valinhos com Bragança. Seria interessante. Eu vejo fazer algumas expedições lá em Bragança também, que eu mostrei aí, o Wolverine me levou lá, né? E lá você tem aquelas feições de dissolução no granito, sabe? Igual o Karst mesmo. Você tem caneluras, assim, você tem, tipo, coisas assim, tipo, maior que meu braço, assim, sabe? Tipo, do meu tamanho, basicamente, assim, tipo, as caneluras, assim, sabe? Aquilo ali é a dissolução do granito. E tem muito espeleotema, muito mais que Valinhos. Então, todas essas coisas estejam associadas. Bom tentado. Fechou? Obrigadão aí, Waze. Valeu aí, Valeu. o Verinho foi aparecer aí, todo mundo. Valeu, turma. Muito obrigado, gente. Agora a gravação aqui já, tudo bem? pode. Agora vamos... vamos fazer a reunião. Mini reunião, né? Mini reunião rapidinho. Falou.